Você provavelmente já ouviu a frase, não existe almoço grátis. Bem, significa que não é possível se beneficiar de algo sem pagar o preço. E quem está envolvido no mundo dos investimentos certamente ouviu ou leu a respeito de prêmio de risco. Mas o que significa o tal prêmio de risco? Eu conto para você. Bem-vindo ao Fatos e Valores. Se você gosta dos assuntos sobre finanças, empreendedorismo e investimentos, está no lugar certo. Sendo assim, peço a sua contribuição em se inscrever no canal e, claro, deixar aquele like, contribuindo assim com este que vos fala. Muito bem, antes de entender o prêmio de risco, é preciso antes entender dois conceitos que estão conectados: o custo de oportunidade e a taxa livre de risco. O conceito de custo de oportunidade, ele representa que você perde quando faz uma escolha. A ideia é assim: ao tomar uma decisão entre dois ativos, você estará abrindo mão de um deles, uma renúncia, de um em detrimento ao outro. Eu escrevi em meu blog Fatos e Valores os detalhes sobre custo de oportunidade. O endereço está aparecendo aqui para vocês e também na descrição deste vídeo. Vai lá, acessa, leitura de 2 minutos. E após a escolha do ativo, é importante conhecer a taxa livre de risco, que é aquela que no momento que você investe, você assume pouco ou quase nenhum risco. Geralmente refere-se ao rendimento do investimento considerado aquele conservador ou seguro. Um exemplo é o Tesouro Direto. E finalmente o assunto do nosso tema inicial, o prêmio de risco. O prêmio de risco é o valor adicional de retorno. No caso, o investidor, ao assumir um risco, ele vai exigir uma taxa maior que a taxa livre de risco. Senão não valeria a pena. Teoricamente, quanto maior for o prêmio exigido, maior é considerado o risco do ativo. Então, pessoal, para sintetizar melhor sobre o prêmio de risco, eu coloquei um exemplo para que a gente possa fixar melhor este conceito. Vamos ver? Um investidor internacional considerou atrativo investir no Brasil. Obviamente, existe atratividade de investir por conta da taxa Selic. Vamos aqui, olha só. O título do Tesouro Americano paga atualmente 3,5% ao ano. E o título do governo brasileiro paga aproximadamente 13,75% ao ano, que é propriamente a nossa Selic. Você acha em Tesouro Selic essa taxa mais um pequeno percentual. Então ele está perguntando aqui, qual o prêmio de risco requerido pelo investidor para comprar título brasileiro nesta data? Muito bem, nós temos aqui um investidor que lá no mercado doméstico, que é o bond, o T-bills, o note, ele paga atualmente 3,5% em média o título do Tesouro Americano, considerado conservador. E tem a TIPS também, né, que é a Treasury Inflation Protected Security, que é vinculada ao CPI americano, é da inflação, mas isso daí é um assunto para outra esfera. O fato é, nós temos aqui o título do Tesouro Americano que paga 3,5% e ele resolveu investir no mercado emergente como no Brasil, investindo no título do governo brasileiro que paga 13,75%. Como ele está investindo no mercado de maior risco, obviamente, ele quer um maior retorno. Então vamos aqui. Logicamente eu estou colocando um exemplo, tá? Mas no mercado é assim que funciona. Então ele tem aqui, pessoal, 13,75% ao ano, tá? Então ele tem aqui 13,75%, que é o título do Tesouro Brasileiro. Esse é se você tiver dinheiro aqui e quiser ir para o título do governo americano, do brasileiro, ele vai pagar 13,75% atualmente, tá? Se manter a Selic nesse patamar, você vai receber ao ano essa taxa aqui. E lá, se ele for investir no tesouro dele lá, ele vai receber
3,5% ao ano. A disparidade é muito grande, né? Então aqui é o título que paga para ele 3,5% ao ano. Então nós temos aqui o prêmio, tá? A diferença do governo brasileiro, do investimento do governo brasileiro com o título do governo americano seria o prêmio de risco. Então essa diferença aqui, ela vai dar 10,25%. Esse 10,25% aqui é o prêmio de risco, tá? Este daí, no caso, ele está considerando que o americano ele vai investir no mercado mais arriscado, ele vai querer, obviamente, um valor maior. Então, para melhor entendimento, o prêmio de risco é aquela taxa que quando você investe em detrimento, aí você vai pensar, tudo que eu relatei até agora, custo de oportunidade, olha só, eu tenho aqui o título do mercado americano e eu tenho outros mercados para investir. Isso vale também para o Brasil. Então, o meu custo de oportunidade, a minha taxa livre de risco lá americana hoje é 3,5%, a minha taxa livre de risco aqui no Brasil para os investidores brasileiros é 13,75%. Então ele pulou de lá para cá, obviamente ele quer está arriscando mais, então ele quer um prêmio de risco maior, senão ele ficava lá no canto dele na taxa de 3,5%. Então o prêmio de risco aqui, considerando o exemplo citado, é 10,25% ao ano. É isso aí, pessoal. Espero que eu tenha contribuído para o entendimento do significado prêmio de risco. Comenta o que achou. Eventuais dúvidas, deixei meu e-mail na descrição do vídeo, se caso você queira mais detalhes. Muito obrigado pela atenção. Saliento que fatos e valores não compartilha vídeos, compartilha ideias. Forte abraço. Até!